Vê se agora tá de refrescar, irmão. Alô, pessoal, Deus abençoe. Espero que vocês estejam acompanhando. E tem que abaixar então um pouquinho o som desse celular. Muito bem, pessoal, nós vamos falar hoje de um tema extremamente importante para a igreja do Senhor Jesus. Quando eu falo igreja, significa todos aqueles que já receberam ao Senhor Jesus e creem que o Senhor Jesus é o único Senhor e Salvador. Então o nome do vídeo é O Verdadeiro Perigo para a Igreja é o Pós-Tribulacionismo. Nós vamos começar a falar sobre isso agora, a partir dessa semana e também no nosso curso, que começará no dia 6 de setembro. Quem não se inscreveu, se inscreva no nosso site arrebatamento.net, www.arrebatamento.net. Então se inscreva nesse curso que nós estaremos começando no dia 6 de setembro, um dia antes do feriado. 6 de setembro começará a primeira aula. Muito bem. O grande perigo que as pessoas não estão se dando conta, principalmente os pregadores, dos quais eu sou um também, é a mensagem, a pregação de que a igreja passará pela tribulação. Que a igreja não será arrebatada antes da tribulação. O que não é certo. O correto, e conforme a palavra de Deus nos ensina, e vamos mostrar isso para você no decorrer das nossas transmissões, dos nossos vídeos, das nossas lives, do curso, enfim, vamos mostrar para você que o Senhor Jesus, o noivo, vai retirar a noiva antes que chegue o mal. E nós vamos começar a mostrar isso para você, e eu quero que, em nome do Senhor Jesus, você que prega a palavra de Deus, seja na igreja, seja na rede social, seja onde for, que você se conscientize do risco que você pode estar correndo e levando a outros a correr também, se a sua tese estiver errada. Então, eu vou falar hoje que a igreja não passará pela tribulação, que a igreja será arrebatada antes da tribulação chegar, e se eu estiver errado, eu vou dizer qual o risco que eu corro e que as pessoas que creem nessa mensagem correm. E nós vamos falar em seguida sobre a mensagem que alguns estão dizendo, andam falando por aí, assustando as pessoas, de que a igreja passará pela tribulação, de que a igreja conhecerá o anticristo, de que a igreja ela vai provar da ira de Deus, no tempo chamado a ira de Deus, e que se esses pregadores estiverem errados, nós vamos então colocar na balança os riscos que eles estão correndo. E não só eles, mas levando todo o povo que os escuta a correr o mesmo risco. Então vamos pensar como pessoas inteligentes, que Deus não só deu a fé, mas a sabedoria, para colocar na balança e ver o que é mais pesado. O que é mais pesado? Já que as pessoas não se convencem por meio da doutrina, por meio do ensino, vamos então pesar os riscos. Tomara que você seja suficientemente inteligente para entender qual o risco dos dois casos, das duas mensagens que nós corremos e qual é o maior perigo deles. Muito bem. Então,
Não tem problema, não tem problema. Então nós vamos começar agora falando, eu vou aqui mostrar aqui para todos vocês, e vocês vão comentando, à medida que for possível, que nós vamos falando aqui no nosso, no decorrer aqui do nosso programa. Então uma coisa que chamou muito a minha atenção foi no vídeo em que nós falamos, deixa eu ver aqui que vídeo é esse, teve um comentário muito importante aqui, no vídeo do Sinal do Dragão. Sinal do Dragão, por que a tribulação pode ocorrer nos próximos 3 anos. Então houve uma irmã aqui, eu vou achar aqui novamente o comentário dela, em que ela comenta algo muito interessante, que isso me fez lembrar e associar outras passagens muito importantes da palavra de Deus. Ela diz assim, Josi Santos, aqui está, a vida do homem é 70 e se chega a 80 é enfado e canseira. Na tribulação será enfado e canseira? Não sei se ela é uma pergunta ou ela está afirmando. Aqui parece que ela está afirmando. Na tribulação será enfado e canseira. Ela se refere ao Salmo 90, versículo 10, em que nós falamos sobre a geração, que é 70 ou pode chegar a 80. Caso chegue a 80, que está escrito na palavra de Deus, olha só, Salmo 90, versículo 10, os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado. Pois cedo, não tarde, cedo, então seria mais perto dos 70 do que dos 80. Pois cedo se corta e vamos voando. Vamos voando. Isso é uma referência, pelo menos nos faz lembrar de arrebatamento. Cedo se corta e vamos voando. Muito bem, não teria motivos para ele escrever vamos voando. Mas isso profeticamente nos leva a pensar automaticamente no arrebatamento. Falávamos sobre a geração entre 70 e 80 anos. Após 1948, com o restabelecimento da nação de Israel, o ressurgimento de Israel, você soma 70 anos, você chega a 2018. Você chega a 80 anos, se ela está incluída nos 80 anos, obviamente, se nós estivermos aqui, estamos colocando muito bem, se o nosso entendimento estiver correto, estou falando sobre entendimento, então se o que nós entendemos disso estiver correto, a geração de 2020 até 2028 está incluído nesse tempo, 7 anos da tribulação, está incluída. Então ela estava perguntando se realmente é o enfado e a canseira, como diz aqui, enfado, canseira e enfado, é o símbolo da tribulação. E realmente é, porque eu vou mostrar para você. A canseira é o contrário de descanso. Canseira, obviamente, aqui está, né, o que eu respondi a ela. Canseira é o contrário de descanso. Descanso é o símbolo da igreja no céu. Descanso é o símbolo da igreja no céu, durante os 7 anos da tribulação. O inverso da tribulação. Então, descanso é o inverso de canseira, obviamente. Então, se o descanso é que a igreja estará no céu, a canseira e o enfado é justamente o período da tribulação. Agora, vamos prosseguir para que você entenda que essa palavra que nós usamos sobre descanso se refere ao momento que a igreja estará no céu, será arrebatada. Então você veja aqui, está em 2 Tessalonicenses capítulo 1, vou colocar aqui de novo, 2 Tessalonicenses capítulo 1, onde ele fala no versículo 7,
né? Antes, vamos ler o que está escrito aqui. Olha só, ele estava falando de perseguições, de lutas, de tribulações, mas tribulações que nós passamos hoje em dia. Não se refere à grande tribulação, se refere às tribulações momentâneas, à leve e momentânea tribulação que passamos hoje em dia, antes do arrebatamento. Então diz aqui que a fé deles crescia muito, né, e que apesar disso, olha só, nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do juízo, do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Isso estava acontecendo nesse período, não era a grande tribulação. Eles estavam passando por provas para que eles fossem dignos do reino de Deus, né? E se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Agora está falando outro tipo de tribulação. Aqui está falando da tribulação que Deus dará como pago para aqueles que atribulavam o povo de Deus. Então eram dois grupos que estavam passando tribulação. Um no presente, que é a igreja, e um no futuro, que seriam aqueles que nos atribulam hoje em dia. Então os que nos atribulam hoje em dia, eles chegará a vez deles de serem atribulados, porém, numa tribulação muito maior, onde melhor dizendo, já não estaremos aqui. E a vós, que sois atribulados, olha só, nós, agora está falando da gente, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus. Então, o descanso é justamente quando nós estaremos no céu. O arrebatamento é justamente o começo desse descanso. Vamos a Isaías, capítulo 57. Olha que maravilha. Nós não estamos falando aqui que a igreja não passará por lutas e por leves e momentâneas tribulações. Leves e momentâneas tribulações no tempo presente, como isso sempre aconteceu. Se você vê, hoje em dia, existem cristãos no mundo, principalmente lá perto do Oriente Médio, que estão sendo brutalmente assassinados e martirizados. Na China, na Coreia do Norte, é considerado o país onde mais se persegue cristãos no mundo. Existem cristãos lá que estão encarcerados há décadas, que estão morrendo lá. Então a igreja não deixou de ser perseguida nunca, em nenhuma época. Nós estamos na América, sofremos algum tipo de perseguição também, porém a igreja, em todas as épocas, ela foi tremendamente perseguida. Porém haverá um momento que a perseguição será ocasionada e será dada no mundo inteiro. No mundo inteiro, e já já nós vamos falar disso. Mas olha o que diz Isaías capítulo 57. Depois todos esses versículos eu vou colocar na descrição desse vídeo. Então disse, perece o justo, as lutas atuais, perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. As pessoas não se importam que o justo está padecendo, que o justo está sofrendo. Justo é aquele que é justificado pela fé, o símbolo do salvo, o símbolo daquele que é da igreja, que é a igreja, que faz parte da igreja. Então ele está sofrendo nesse mundo e mesmo assim não há quem considere isso. As pessoas não se importam. Não se importam. Se fosse o ímpio sofrendo, seria até, vamos dizer assim, normal. Mas não, é o justo que está sofrendo nesse mundo em que jaz no maligno. E não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos. Preste atenção. Os homens compassivos são recolhidos sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Olha que maravilha. Olha só que maravilha. O justo é levado antes do mal. Então, nós estamos passando nesse mundo lutas, sim, e temos que ter consciência que a vida cristã não é um mar de rosas. Se alguém está ensinando isso para você, está te enganando.
A vida cristã não é um mar de rosas, não é um mar de riquezas. Isso é mentira. A vida cristã nesse mundo são lutas, mas lutas exteriores. As lutas interiores são lutas no que diz respeito às tentações, a luta da carne contra o espírito, da vontade nossa em relação à vontade de Deus. Muitas ocasiões nós estamos em conflito. Conflito significa luta interna. Mas as perseguições são algo de fora. Como a casa que estava sobre a rocha também sofreu ventania, inundação e tempestade. Ou seja, problema de cima para baixo, de baixo para cima e dos lados, de todos os lados. Tanto a casa da rocha como da areia, elas passariam por lutas, mas a da rocha iria escapar. A da rocha iria escapar. Aqui está dizendo, o justo é levado antes do mal. Antes do mal. Isso se refere ao arrebatamento. Antes do mal. Não é depois do mal, não é durante o mal. Não é nem depois do mal, nem durante o mal. Mas é antes do mal. Pelo menos este é o padrão que Deus trabalha e é o caráter de Deus é este. Assim foi com Ló. Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra. Ló foi tirado. Noé foi tirado com a sua família. E eles pregaram. Eles pregaram para o povo. Antes de acontecer o dilúvio, eles estavam 100 anos ali pregando para o povo. E o povo não creu. O povo, na época de Noé, não creu. Os anjos pregaram em Sodoma e Gomorra. E você lembra do que quase que queriam fazer com os anjos? Então, antes da desgraça, antes do mal, Deus ele vai separar o justo. Isso é um padrão profético. Versículo 2, olha só, vamos ler de novo. O justo é levado antes do mal. Entrará em paz. Entrará em paz. Descansarão. Olha só o descanso aqui. Arrebatamento e vida com Deus no céu significa o descanso. É o contrário, é o inverso do cansaço e enfado, como diz aqui o Salmo 90. Canseiro e enfado é o símbolo da tribulação. Agora, descanso é o símbolo do arrebatamento e de quando o justo é levado antes do mal. Descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Não é todo mundo que vai descansar. Uns serão acolhidos, uns serão recolhidos. Olha a palavra aqui. São recolhidos. Uns são recolhidos. E uns entram em paz. Uns descansam. Aqui, quem são essas pessoas? Os que houverem andado na retidão, na justiça, conforme Deus manda. Agora, outros não. Então a pergunta é a seguinte. Todos entrarão no descanso? Não. Nem todos entrarão no descanso. E isso também se refere à igreja. Toda a igreja será arrebatada. Eu sinto em dizer para você que nem todos que nominalmente, apenas de nome, eles fazem parte da igreja, nem todos da igreja entrarão no descanso. Nem todos. Alguns não entrarão. Você quer que eu prove isso de maneira rápida? Aqui está, veja só. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Jesus está falando para a igreja. No capítulo 2 e 3 ele está falando com igrejas, com 7 igrejas. Então, para uma delas ele disse o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência ou da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Não é algo um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. É todo mundo. A hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Quando se usa a palavra habita, não é os que estão na terra, os que estarão na terra. É os que habitam na terra, ou seja, pessoas que fazem parte desse mundo, que pertencem a esse mundo. Então, essa hora da tentação, que é a tribulação que vai vir, que virá sobre todo o mundo e os que habitam na terra, ou seja, que pertencem a esse mundo, a igreja não pertence a esse mundo.
Esse reino, o nosso reino não é desse mundo. A nossa pátria está nos céus, não é desse mundo. Ainda que enquanto vivamos aqui, viveremos como cidadãos, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porém a nossa pátria realmente está nos céus. Então, ainda que estamos na terra, nós não habitamos na terra. Nós não somos habitantes da terra. Somos apenas peregrinos nessa terra. Não pertencemos a esse mundo. Mas aqueles que habitam na terra, ou seja, são pertencentes a esse mundo, aqueles que são mundanos e não verdadeiramente pertencentes ao céu, então eles vão provar dessa hora da tentação ou da provação que há de vir sobre todo o mundo. Esse é um indício, essa é uma referência sobre a tribulação. A essa igreja ele está dizendo, eu vou te guardar. Olha aqui, eu te guardarei dessa hora que há de vir sobre todos os que habitam da terra. Isso é uma promessa que Deus vai livrar essa igreja de passar pela tribulação. Porém, no capítulo 2 de Apocalipse, olha aqui, eu vou abrir para você. No capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 22, vou mostrar aqui para você. Ele também está falando com uma outra igreja. Ele também está falando a uma outra igreja. Não é a mesma, porém a outra. Olha as palavras que ele usa para essa outra igreja. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então, se você não se arrepender das suas obras, é que ele está falando com a igreja. Os que adulteram com ela, que fazem parte da igreja, aqui está falando da igreja de Tiatira, olha só, aqui está, ó, ao anjo da igreja de Tiatira. Ele está prometendo que essa igreja ela vai passar pela grande tribulação. Aqui está, palavras claras. Grande tribulação. Se você interpreta de outra maneira, você está forçando o texto para que o texto diga o que você quer que ele diga. Mas ele não está dizendo que toda a igreja será livre da tribulação. Ele está falando que uma igreja, sim, aqui está, será livre da provação, da tribulação mundial. E outra vai passar, aqui está. Sobre você passará a grande tribulação. E se você continua e lê o seguinte capítulo, no capítulo 3, no final, quando ele endereça a mensagem à igreja de Laodiceia, ele diz também o seguinte, olha só, vomitar-te-ei da minha boca. Então essa era outra igreja que o Senhor Jesus estava reprovando, e ele estava dizendo, olha só, eis que estou à porta e bato. Então ele estava próximo, muito próximo de se manifestar. E era a igreja rica, e ele estava prometendo a essa igreja o seguinte, eu vou te vomitar da minha boca. Eu vou vomitar você. Essa aqui é outra igreja que também passará pela tribulação. Então nem todos entrarão no descanso. Nem todos. Agora, qual é um requisito principal para que você escape da grande tribulação? Qual é o requisito principal? O que é que Deus mais exige de você para que você justamente não passe pela tribulação? Vou dizer para você, é a fé. Somente os que crerem entrarão no descanso de Deus, mesmo sendo o povo de Deus. E aqueles que não crerem que podem entrar no descanso de Deus, eles não entrarão. Por isso eu estou falando para você como é perigoso a mensagem de que a igreja não vai entrar, de que a igreja vai passar, melhor dizendo, a igreja vai passar pela tribulação. Se você crê nisso, meu caro, você está perdido. Não perdido ao ponto de ir para o inferno, mas você está perdido ao ponto de que você então vai passar pela tribulação. Já que você crê, você vai ser um dos que passarão. Você não será poupado. Você não vai escapar de todas estas coisas. Não, você vai passar por elas, já que você crê nisso. Se você não crê que Deus te fará escapar de todas estas coisas, como diz Lucas 21, capítulo 21, se você não crê que você entrará no descanso de Deus,
então você infelizmente fará parte das pessoas que passarão pela tribulação, pela grande tribulação. Aqui estamos lendo aqui agora Hebreus capítulo 3, versículo 11 diz assim: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Você vê que aqui é exatamente o contrário. A ira é uma coisa, o contrário do descanso. O Senhor Jesus Cristo nos livra da ira vindoura. A ira vindoura é a tribulação. Então nós não passaremos pela ira vindoura. Graças a Deus que não passaremos pela ira vindoura. A ira é o momento em que Deus define que algumas pessoas entrarão no descanso e outras não. É o que está muito próximo de acontecer. É algo iminente. Ou seja, que vai acontecer a qualquer momento, de repente, num abrir e fechar de olhos. De repente, como uma bomba que cai em cima do teu colo sem você saber de onde veio. Assim vai chegar o ladrão na noite, sem aviso. Porém, aqueles que estão apercebidos como as 5 virgens que levaram mais azeite, elas vão entrar. E as outras 5, descuidadas, desapercebidas, que não entenderam o último grito da meia-noite, então elas vão ficar de fora. O noivo estará com as outras 5 em um lugar distinto, com a porta fechada, e elas vão ficar de fora. Igual ao que aconteceu com aquele povo no dilúvio. Então, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Você quer estar afastado do descanso ou você quer fazer parte do descanso? Sabe o que vai definir isso? A fé ou a incredulidade? Se você não crê que possa fazer parte daqueles que serão arrebatados antes da tribulação, o risco e o perigo que você corre é que você vai passar por eles. Você vai passar pela tribulação. Você, infelizmente, por causa da sua incredulidade. E diz mais, olha só, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não puderam entrar. De que está falando o texto aqui? Já já eu vou mostrar para você. Já já eu vou mostrar para você que eles eram um povo de Deus. Eles eram um povo de Deus também. Eles tinham sido libertados do Egito. Porém, só alguns entraram na terra e outros não. Mesmo todos sendo povo de Deus. Mesmo todos eles sendo Israel. E isso é um exemplo para nós. Hebreus capítulo 4, em continuação, diz: temamos, portanto, tenhamos temor. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Existe uma promessa. Eu estou lendo agora o Novo Testamento. Eu estou lendo o Novo Testamento. Toda a história de Israel que não entrou na Terra Prometida, aqueles que não entraram, no Novo Testamento simbolizam pessoas que fazem parte do povo de Deus, mas que não entrarão no descanso. Eles não deixarão de ser povo de Deus, porém ficarão no deserto, ficarão para trás. Serão deixados para trás. Então, você e eu temos que ter o temor a Deus de que mesmo todos nós, recebendo a promessa que vamos entrar no descanso, não suceda que algum de vós tenha falhado. Então, algum de vós pode chegar a falhar. Pode chegar a falhar e a não receber a promessa de entrar no descanso de Deus. Aí ele diz, nós, porém, que cremos, olha só o versículo 3. Depois você leia todo o capítulo, que eu estou apenas lendo o que nós estamos grifando para economizar um pouco de tempo, para você entender exatamente onde queremos chegar. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Então, o que define quem entra e quem não entra é o seguinte: quem entra? Os que creem que entrarão. Quem não entra? Os que não creem que entrarão. Então você vai entrar ou você não vai entrar? Você vai estar incluído no arrebatamento ou você vai perder o arrebatamento? Você vai estar vivendo no céu, no descanso de Deus durante os 7 anos da tribulação ou você não vai querer participar disso? O que vai definir? Talvez você me pergunte. O que vai definir
Acima de tudo é a fé. Não são suas obras, mas é a fé. Você não crê que vai fazer parte dessas pessoas que serão arrebatadas antes da tribulação? Você não crê nisso? Então você não vai ser. Ah, mas o arrebatamento é um só. Você acha? Você acha então que Enoque e Elias foram o quê? Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Elias foi arrebatado num tempo depois de Salomão e etc. No tempo dos reis. Em tempos totalmente diferentes. Houve vários arrebatamentos. Então o arrebatamento da igreja está por acontecer. E no versículo 9 do capítulo 4 diz ainda assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Isso aqui é uma promessa, é um repouso futuro. Resta um repouso para o povo de Deus. Esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo. Olha só, o mesmo exemplo. Então está se falando aqui, em Hebreus capítulo 3 e 4, de exemplos proféticos. Exemplos proféticos. Isso são exemplos proféticos. O exemplo profético do povo de Israel, que não entrou na terra prometida, daqueles que não entraram na terra prometida, é justamente, hoje em dia, significa justamente aqueles que não entrarão no arrebatamento. Eu vou ler para você rapidamente essa história que ela é mencionada em Números, no livro de Números, capítulo 13 e 14. Então, em Números, capítulo 13 e 14, foram enviados, preste muita atenção, principalmente os pregadores, aqueles que pregam, e cuidado com você que se arrisca a pregar no YouTube, faça vídeos, pregando coisas que você vai um dia ser cobrado. Você vai ser cobrado, eu serei cobrado, cada um de nós seremos cobrados daquilo que pregamos. Nós não estamos querendo dizer a você que a igreja não passará por lutas. Nós acabamos de mostrar isso para você. Em Isaías 57 está dizendo que o justo está passando lutas nesse mundo. Em Tessalonicenses está dizendo, nós entraremos no descanso quando se manifeste o Senhor Jesus. Mas enquanto isso, estamos aqui passando atualmente, leve e momentânea tribulação. Momentânea, não a grande. Leve, não a grande tribulação. Então foram enviados para espiar a terra prometida 12 homens, 12 príncipes, representantes das 12 tribos. Entre eles Josué e Caleb e mais 10. Então eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Aqui está, versículo 25. Estou lendo aqui, Números capítulo 13. Então, ao fim de 40 dias, eles voltaram com o relatório. E diante de toda a congregação, aqui está, a palavra congregação em hebraico, ela traduzida para o grego, quando traduziram a Bíblia, Antigo Testamento, para o grego, então eles traduziram a palavra congregação, como você vê aqui, que Moisés escreveu em Números, para a palavra igreja. A palavra congregação em hebraico é a mesma palavra igreja em grego, ou eclésia. Então, aqui estava falando um exemplo profético do que aconteceria com a igreja, com a congregação de Deus. Então voltaram depois de 40 dias e a toda a congregação eles disseram o seguinte: olha, fomos à terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Ou seja, é verdade que existe essa terra. É como se hoje todos estão falando, estão de acordo. É verdade que existe o céu. É verdade. Isso é verdade. Então tem algumas coisas que eles falam de acordo com todos. Porém, olha só, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E aí eles vão falando que, em outras palavras, eles vão dizendo que o povo de Deus, os filhos de Israel, a congregação, passaria por lutas, mas por lutas inimagináveis, além da imaginação, que eles não conseguiriam.
Tanto que eles dizem aqui no versículo 31, olha só, os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo. Não poderemos subir. Preste atenção nessa palavra. Veja como os tempos mudam, mas se repetem as mesmas coisas. Os personagens mudam, mas as histórias, elas voltam a acontecer com personagens diferentes e em locais diferentes. A pregação que aqueles 10 espias negativos, pessoas que realmente não entendiam o plano de Deus, eles não entendiam o plano de Deus, porque Deus não queria nem que eles fossem espiar, ele queria que eles fossem lá e já entrassem na terra, não precisava nem perder tempo de espiar. Mas eles tiveram a ideia de espiar e foram espiar e não entendiam e começaram a pregar o seguinte: nós não poderemos subir. E o que hoje, curiosamente, se estão dizendo? Nós não vamos subir. Nós não vamos ser arrebatados. Teve até uma pessoa muito coitada, muito enganada, talvez até perturbada, que ela escreveu o seguinte: esqueça. Olha só as palavras dela, ela diz assim, ó, esqueçam, e dando risadas, olha aí, olha onde estão os zombadores dos últimos tempos. Quem são eles? Eles estão se identificando. Veja quem são os escarnecedores dos últimos dias. Eles estão se identificando. A senhora, a pessoa, ela ria, escrevendo risadas, dizendo assim, esqueçam, porque vocês vão passar pela tribulação. Sabe o que eu respondi a ela? Eu disse, olha, você só esqueceu de dizer de quem é essa frase. Essa frase é de Satanás. Essa frase você está copiando, você está plagiando a frase de Satanás. Vocês não vão conseguir subir. Então, existiam 12 espias. 10 diziam o seguinte, aqui está, versículo 31. 10 diziam o seguinte, a maioria dizia o seguinte, não poderemos subir. Não vamos subir. E apenas Josué e Caleb, aqui está, então Caleb, fez calar o povo. É o que nós devemos fazer, calar essas pessoas. Perante Moisés e disse, olha só o que ele disse, certamente subiremos. Certamente nós subiremos. Ah, mas ele estava falando em termos geográficos. Sim, nós estamos falando em termos celestiais. Porque o Antigo Testamento, ele se refere à terra. O Novo Testamento se refere ao celestial, ao céu. Então, tudo que você vê geograficamente falando no Antigo Testamento são, na verdade, sombras do que hoje e atualmente, o que nós estamos vivendo hoje, é o celestial, é o céu, é o espiritual. É o espiritual. Não se esqueça que ele estava falando em Hebreus capítulo 4, que são exemplos que nós temos que considerar. Em 1 de Coríntios capítulo 10, Paulo também ele fala que são exemplos que nós não podemos esquecer, que embora todos fossem povo de Deus, muitos não entraram. E sabe por que eles não entraram? Porque eles acreditaram justamente nesses pregadores, nesses 10 pregadores contemporâneos deles, que diziam, nós não vamos subir. Enquanto que os que entraram na terra foram justamente aqueles que creram em Josué e Caleb. Que talvez eram homens no meio daqueles outros 10, que eram homens talvez naquele interim, naquele momento, insignificantes. Mas eles levantaram a voz, eles fizeram calar, que se cale esse ensinamento, esse ensino. Esse ensino hoje em dia está sendo divulgado no meio do povo de Deus e nós temos que calá-los, porque isso é mentira. Você vai subir, meu caro. Você vai subir. Nós passaremos, não pense, repito, que a vida cristã nesse mundo, nesse presente século, é um mar de rosas. Porém, antes que venha o mal, o justo é levado. Antes que venha o mal. Seguramente prevaleceremos. Então, eles passaram segurança.
Eles passaram segurança. O que te traz segurança? A mensagem que você vai sofrer ainda mais na mão do anticristo? A mensagem de que Deus vai te entregar nas mãos do anticristo? Ou o que te traz segurança é que Deus vai fazer você escapar de todas essas coisas, como disse Jesus em Lucas 21? Se você vigiar, se você estiver atento e ser considerado digno de escapar de todas essas coisas. Assista o nosso vídeo passado, onde nós falamos ali de Lucas 21. É só o começo, porque temos muito mais do que falar ainda. Graças ao bom Deus. Graças a Ele, glória sempre a Ele. Sempre a Ele somente. Números 14, que é o capítulo seguinte, aqui eu estava lendo Números 13, né, para que você entenda a pregação dos 10 espias, não subiremos. E hoje em dia está cheio de 10 espias por aí, inclusive na internet, onde mais eles são treinados para estar. Então, fique a seu critério. Ou você crê nos 10 espias e fique no deserto, não entre no descanso, ou você crê em Josué e Caleb e crê que vai escapar. Você crê que vai escapar. Toda a congregação, olha o resultado da pregação, dessa pregação dos 10 espias. Toda a congregação, diz aqui, e o povo chorou, levantou a voz e chorou. Então olha só essas palavras, o que trazem para as pessoas, mais desespero. Você sabe que tem uma pessoa, que eu não vou dizer se é homem, se é mulher, porque eu estou orando muito, minha esposa e eu estamos orando muito por essa pessoa, e jamais diria o nome dela aqui, jamais, nem que ela me permitisse. Que essa pessoa, né, me permitisse. Que essa pessoa está tão desesperada de ouvir que ela vai passar pela tribulação, que sabe o que ela está fazendo, meus caros, que estão nos ouvindo agora? Público, nosso público aí da internet que está aí. Vocês sabem o que ela está fazendo? Olha, eu não sei não se alguns de vocês estão fazendo o mesmo. Hein? Ela está fazendo um armazém de comida escondida em casa, de feijão, de arroz, de água. Tem um monte de água escondida em casa, porque ela está com medo de que ela vai passar pela tribulação. Ela crê que não vai subir. Ela crê que ela não vai subir. Então nós oramos por ela, mostramos muita coisa, estamos mostrando, obviamente, não paramos, não deixamos essa pessoa ainda, mas estamos orientando essa pessoa que não faça isso. E se essa pessoa quiser fazê-lo, pode ter certeza que não será para ela. Não será para ela. Essa comida que você está estocando não vai ser para você. Talvez seja para alguma pessoa aí das 5 virgens nécias que ficarão, que vão achar esse galpão aí de comida. Serão para os nossos irmãos judeus aí, que a tribulação será algo para sacudir eles e para que, em nome do nosso Senhor, eles entendam quem é o verdadeiro Messias. Que o Messias já passou, já veio, já foi. Eles acham que ainda ele vai vir. Não, já foi. Se eles leem o livro de Daniel, vão fazer as contas lá e vão saber que ele já passou faz muitos anos. Então, talvez essa comida que ela está guardando vai ser para os nossos irmãos judeus, vai ser para os nossos irmãos da igreja que não acreditam, que estão aí hipnotizados e seduzidos por 10 espias, e que acham e que estão aí crendo que vão passar pela tribulação. Então, meu amigo, olha, tem comida aí, se vocês quiserem, depois eu passo até o endereço, essa pessoa passa o endereço, olha, se você quiser aí, o dia que você quiser estar passando sofrimento com o anticristo, então vai ter comida estocada em tal lugar, vai lá e procure, tem água lá. O povo até o povo que estava no deserto não faltava nada, eles não podiam nem guardar o maná. Eles não podiam, porque a cada dia vinha o maná. Não precisava estocar o maná. O Senhor Jesus não nos ensinou a orar dizendo, o pão nosso de amanhã dá-nos hoje também. Não, ele disse, o pão nosso de cada dia trará os seus cuidados. Amanhã vai vir um outro pão. Não guarde um pão para amanhã. Não estou falando isso ao pé da letra. Mas é porque você entenda, confie em Deus, o amanhã está na mão de Deus e o amanhã trará os seus cuidados.
Você não precisa, sendo ovelha do Senhor Jesus, o seu pastor, e nada te faltará. Você não precisa temer pelo dia de amanhã. Isso é falta de fé, o Senhor Jesus disse. Então não faça isso jamais por você, faça isso ainda que seja por outro. Sabe o que eu faria no seu caso? Pegaria toda essa comida e dava para os pobres. Faria um jantar, um almoço, uma ceia, vários dias, e pelo que eu soube é muita comida. E daria toda essa comida para esse povo. Sabe? Falaria de Jesus para eles. Todos eles. Então, a mensagem dos 10 espias aqui está, levou toda a congregação ao choro, ao pranto. E eles diziam o seguinte: por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada? E para que as nossas mulheres e as crianças sejam por presa? Imagine na tribulação as mulheres, o que vão sofrer, meus amigos. Homens já sofrerão, imagine as mulheres. Serão violentadas, a palavra de Deus diz isso. As crianças, você acha que as crianças passarão por isso? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Você sabe por que eles estavam dizendo isso? Porque eles sabiam, de acordo com a pregação dos 10 espias, os negativos, aqueles que não entendiam o plano de Deus, eles sabiam que eles iam sofrer mais do que quando eles sofriam no Egito. Então não é isso que estamos, aquele mundo que nós vivíamos antes de Cristo, antes de passar pelas águas, as águas do batismo, as águas do Mar Vermelho. Então nós vivíamos no Egito, então nós vivíamos no mundo. Quem era o nosso rei? Quem era aquele que nos governava? O faraó. Fomos libertos do diabo. O faraó é o diabo. Então Jesus nos libertou do diabo, nos tirou do Egito. Jesus hoje é o nosso Moisés. Jesus nos fez passar pelas águas do batismo do Mar Vermelho. Então você acha que nós vamos voltar a sofrer o que nós sofríamos quando nós estávamos no mundo? Quando Satanás era o nosso rei? Quando Satanás, nós estávamos debaixo das garras de Satanás? Quando nós éramos, por natureza, filhos da ira? Quando nós éramos, por natureza, vasos de desonra? Não, nós somos vasos de honra agora. Agora nós somos filhos de Deus e não mais da ira. Graças ao nosso Senhor Jesus que nos salvou. Então é impossível que você ainda acredite que você vá sofrer mais do que na época que você sofria quando estava no mundo. Mas se você acha que vai passar pela tribulação, então você vai acabar sofrendo muito mais do que quando você sofria no mundo antes de conhecer a Jesus. Isso não tem cabimento, isso não tem lógica. Nós não estamos falando que a igreja será poupada de lutas e tribulações nessa era, mas ela vai ser poupada, sim, de lutas e tribulações que acontecerão no mundo inteiro para provar os que habitam na terra, os que pertencem a esse mundo. Nós sim suportamos o deserto, porque esse povo aqui que estava dizendo isso, eles já estavam vivendo há 1 ano no deserto. Ali nas orilhas, nas bordas ali no Monte Sinai. Eles já estavam 1 ano aí já. Só que agora eles iam passar agora mais 40, porque eles não creram na pregação de Josué e de Caleb. Olha só, Josué e Caleb, diz aqui, rasgaram as vestes. Eles ficaram indignados com aquilo. E nós temos que ficar indignados, meus caros, com o que a igreja está ouvindo e acreditando hoje em dia. Isso é mais perigoso esse ensino de que a igreja vai passar pela tribulação e não vai ser arrebatada antes. Isso é mais perigoso ainda, mais ainda, que o evangelho falso da prosperidade. O evangelho da prosperidade é mortal. É mortal. Leia lá a última carta do capítulo 3 de Apocalipse. Está falando dele. Jesus diz: eu vou vomitar vocês. Eu vou vomitar vocês que acreditam nisso. Eu vou vomitar vocês vão ficar de fora. Só que não é tão mortal como o que esses 10 espias que ressuscitaram hoje em dia estão pregando. Que você não vai subir. Que nós não vamos subir. Nós não vamos subir.
Então tem que haver irmãos e irmãs, homens de fé, de coragem, de intrepidez, de punho, que rasguem as suas vestes, que mandem o povo calar-se, que gritem, eia, chega. Eles falaram a toda a igreja, a toda, veja só, não somente a deles, mas não só a tribo deles, a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Nós vamos entrar sim. Deus não quer o nosso mal, Deus quer o nosso bem. Se o Senhor se agradar de nós, olha só que maravilha. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra. Se o Senhor se agradar de nós, meu amigo, Ele vai nos tirar desse mundo, desse deserto, e não nos fará sofrer nas mãos dos gigantes da terra prometida, que são os poderosos dessa terra. Não, Ele vai nos livrar desses poderosos. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Olha que coisa absurda. A igreja da época ainda queria que apedrejassem a Josué e Caleb. E eu não estou lendo agora os comentários, mas eu tenho certeza aí que tem muita gente aí nos comentários que estão querendo aí me apedrejar também. Só por eu estar falando isso aqui. E muitos outros que falam assim. Mas eu digo a vocês que são Josué e Caleb, não se acovardem. Gritem. Porque está próximo, muito iminente. Olha o que o Senhor, nosso Deus, disse àquele povo. Até quando me provocará esse povo? Você está provocando a Deus acreditando nessas coisas. E até quando não crerá em mim? Você está descrendo de Deus. Apesar de todos os sinais que eu fiz no meio dele. O que estão acontecendo hoje em dia? Sinais. Sinais. Alguns me disseram assim, mas são sinais para Israel. Sim, são sinais. Se são para eles, para nós ainda mais. Porque são sinais avisando que o fim está chegando para eles, para nós vai chegar antes. É como se a igreja estivesse no primeiro vagão e os judeus estivessem lá no último vagão de um trem. Então acontece alguma coisa e os judeus falam assim, a estação está chegando. Ora, se está chegando a estação para eles, que estão lá no fundo do trem, imagine para nós que estamos na frente. Então, se os sinais estão sendo dados aos judeus de que o Senhor Jesus está vindo, ele vai vir muito mais cedo para nós. Ele virá antes ainda para nós. É exatamente o que nós falaremos no próximo vídeo sobre a estrela da manhã. Aguarde no nosso próximo vídeo. No versículo 22, Deus fala também. Nós estamos já terminando, meus amigos, meus irmãos que estão assistindo aí. Diz assim, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, de novo ele está falando de sinais, mas naquela época, e hoje em dia nós também temos sinais no céu, e em Israel, e nas nações, e dentro da igreja. Todos esses homens que viram a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito, no deserto, me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra. Eles não entrarão. Porém, meu servo Caleb, eu o levarei à terra que entrou. Deus vai levar. Deus, não seremos nós que chegaremos lá com as nossas forças. Deus nos levará lá. Não entrareis na terra, salvo Caleb e Josué. Olha que maravilha. E aí ele diz, olha só, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, esta terra são 40 dias, foram 40 dias, cada dia representando um ano, levareis também sobre vós as vossas iniquidades 40 anos no deserto. E conhecereis o meu afastamento. Essa palavra me chamou muito a atenção. Conhecereis o meu afastamento, Deus se afastando deles. A Bíblia diz que aquilo que detém o anticristo será afastado. E é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não pode ser retirado da igreja. Ele está na igreja sempre. Então, quando ele seja afastado, ele levará junto com ele a igreja. E os outros, eles vão conhecer esse afastamento do Espírito Santo, que é justamente o período da tribulação. Volto a lembrar você. No capítulo 2 e 3 de Apocalipse, a uma igreja ele fala, você vai passar pela grande tribulação. E a outra igreja ele fala justamente o contrário, você não vai passar pela tribulação. Versículo 37, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, infamar significa
colocar no descrédito, e é o que eles tentam hoje, colocar no descrédito a pregação de que a igreja será levada antes da tribulação. Muitos estão querendo infamar esta pregação. São os escarnecedores. São aqueles que fazem parte dos 10 espias modernos. Olha só você que está pregando isso, que o povo não subirá. Preste atenção. Tome como exemplo o que está escrito aqui. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga. Morreram, eles foram os primeiros a morrer de praga. Você que anda ensinando, você que anda pregando para a igreja de Deus. O povo não é teu, o povo é de Deus. Então você que anda ensinando ao povo que é de Deus coisas que não fazem parte do plano dele, você está infamando a mensagem. Você está colocando a mensagem verdadeira no descrédito. E a praga, ela virá. Você pensa que você não vai responder por isso? Mas Josué e Caleb, resumindo, ficarão com vida. Aleluia. Josué e Caleb ficarão com vida. Bom, nós já estamos quase terminando. O que eu tenho para dizer para vocês nesse finalzinho é o seguinte. Quando foi que tudo isso aconteceu? Deuteronômio capítulo 1, ele fala: 11 jornadas há desde o Horebe, caminho do Monte Seir, desde o Sinai até a Terra Prometida. Faltavam 11 jornadas. O que são jornadas? O caminho de um dia. Faltavam 11 dias. Quando tudo isso aqui aconteceu, que eu li para você, que os 10 espias começaram a pregar heresias, que levaram ao povo não entrar no descanso. O que é o descanso? É justamente o arrebatamento, o momento que a igreja estará no céu. Estará no céu, na ceia, nas bodas do Cordeiro. Então, nesse momento que ela esteja no céu, ela entrou no descanso de Deus, conforme já lemos nesse vídeo aqui, em Hebreus capítulo 3 e 4. O descanso de Deus é justamente, o descanso da igreja é justamente os céus. Então, nem todos entrarão nesse descanso. Nem todos. E por que não entrarão? Porque eles não creram que poderiam entrar. Eles não creram. É o que disse a epístola aos Hebreus. E quantos dias faltavam? Apenas 11 dias. Só faltavam 11 dias para eles entrarem na Terra Prometida. Foi quando tudo isso aconteceu, faltando 11 dias. Você sabe que dia que é hoje? Dia 31 de agosto. Muito bem, está aqui, 31 de agosto. Estou mostrando aqui nesse canto aqui, direito superior aqui da tela. A partir de amanhã entraremos, a partir de meia-noite, daqui 1 hora, nós estaremos no mês de setembro. Olha só, mês de setembro. Vai faltar exatamente 11 dias. Vou alertar você agora, como atalaia. Não profeta, porque quem sou eu para dizer que sou profeta? Mas eu te digo que sou um atalaia. Aquele que avisa de algo que ele está vendo, que pode ser ou que não pode ser, mas a obrigação dele é avisar. Avisar o povo de Deus. Então, como atalaia, eu aviso a todos. A partir de meia-noite faltarão 11 dias para a festa das trombetas desse ano de 2018. A festa das trombetas era um evento profético que mostrava que as trombetas tocariam, avisando que o povo seria congregado de maneira solene e era hora de marchar. Era hora de marchar. Então, nós podemos estar vivendo os dias mais dramáticos da história da igreja cristã. Nós podemos. Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo depende do nosso Deus. Mas eu e você temos que estar vigilantes, apostos. Nós temos que estar apercebidos como as 5 virgens. Não foram todas as 10 virgens que entraram. Apenas metade. E nós temos que ser essa metade. Essa metade que tenha azeite na sua lâmpada. Busque o Espírito Santo para a sua lâmpada. Esteja preparado. Porque o noivo está para chegar. E quem sabe, eu não estou dando aqui com todos os nossos demais irmãos, que são Josué e Caleb,
O último grito da meia-noite. O último grito dizendo, eis o noivo está aí. Aquele foi o último grito. E elas se despertaram. Despertaram e graças a Deus elas entraram. 11 dias faltavam para o povo entrar na terra, no descanso. E faltando apenas 11 dias, se levantou Satanás, o tentador, e usou a boca dos 10 espias para contaminar o povo de Deus. E aquele povo de Deus não pôde entrar no descanso de Deus. Então você que quer participar do arrebatamento, meus amigos, meu amigo, endireite a sua vida, se arrependa diante de Deus. Talvez não exista livro na Bíblia que mais fale de arrependimento que o próprio Apocalipse. Então se arrependa de todos os seus pecados, volte-se para Jesus agora imediatamente. Se arrependa publicamente se você pregou essas coisas ao público, seja na internet ou seja onde for. Pregou coisas como que a igreja não vai subir, a igreja não será poupada da tribulação. Se arrependa dessa pregação. Tenha você o título do que tenha ou não tenha nenhum título. Seja você um grande estudioso ou não. O que você está fazendo é levar o povo de Deus ao desespero e a perder o descanso de Deus por causa da incredulidade. Olha, eu tenho certeza que nós estamos aqui terminando e eu gostaria apenas para deixar para aquelas pessoas mais pensadoras sobre a aposta de Pascal. Você sabe o que é isso? Vou falar rapidinho para você. Pascal foi um matemático, filósofo, físico, Blaise Pascal, e ele tinha uma aposta que ele fazia geralmente com os ateus. E aqui está a aposta que ele fazia. Olha só. Se você acredita em Deus, ele dizia aos ateus, e estiver certo de que Deus realmente existe, você terá um ganho infinito. Aqui está. Mas se você acredita em Deus e estiver errado, que Deus não exista, você terá apenas uma perda finita. Não é uma perda infinita, é apenas uma perda. Você vai perder algo, você vai ter perdido tempo, porque você acreditava que Deus existe, mas ele não existia. Suponhamos que não. Você não perdeu quase nada. Se você não acredita em Deus, olha só, se você não acredita em Deus e estiver certo, você terá um ganho infinito. Você não acreditava em Deus e você tinha razão, então você ganhou. Ou melhor, um ganho finito. Não foi um ganho infinito, foi apenas um ganho. Mas se você acredita, você não acredita em Deus e estiver errado, você não acredita em Deus e você está errado, você terá uma perda infinita. Então, se nós usamos esse argumento muito inteligente de Pascal, vou copiar aqui para você e colocar aqui só para nós terminarmos o vídeo. Olha só, se nós usamos esse mesmo argumento e nós mudamos Deus para arrebatamento, olha só o que nós temos. Para terminar o nosso vídeo dessa noite, se você acredita em arrebatamento antes da tribulação e estiver certo, você terá um ganho infinito, meu amigo. E é o que eu acredito, e se nós estivermos certos, nós teremos um ganho infinito, eterno. Mas se nós acreditamos no arrebatamento antes da tribulação e nós estivermos errados por causa disso, se eu estiver errado de tudo que eu estou ensinando para você durante esse vídeo, nós teremos apenas, sabe o quê? Uma perda finita. Nós apenas perdemos muito pouco. Mas se você ou se eu não acreditamos no arrebatamento e nós estivermos certos, nós apenas ganhamos algo finito. O grande problema está aqui. Se você não acredita no arrebatamento e se você estiver errado, você terá uma perda infinita. Infinita. E esse é o caso de muitas pessoas incrédulas que estão nos assistindo. Pense nisso. Pense nisso e não pense só em você. Pense naqueles em que você está ensinando supostamente a mensagem de Deus. Pense em tudo isso. Pese o que eu ou você podemos perder se estivermos errados.
e veja realmente quem está correndo mais risco. Então, eu espero que você, que seja um pouquinho inteligente, como se supõe, que você realmente conserte a sua vida. Conserte a sua vida e os seus pensamentos diante de Deus. Muito bem, nós terminamos aqui a nossa apresentação. Eu gostaria apenas de deixar para você claro que todos esses links eu vou deixar para que você abra aí na sua casa, na sua igreja. E aqui está o nosso site, arrebatamento.net. Aqui está, estaremos fazendo, né, um curso. Deixa eu colocar aqui no mudo para você, para não atrapalhar. Nós estaremos fazendo um curso para as pessoas aí que se interessem. Você só basta preencher esse formulário com o seu e-mail, o seu WhatsApp, que na mesma hora ou em pouco tempo nós estaremos entrando em contato com você. O site é esse, arrebatamento.net. Aqui da minha parte, eu, Hélio Giroto, me despeço de todos vocês. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Espero que tenha ajudado o povo de Deus em alguma coisa. Eu agradeço imensamente que você tenha participado e assistido esse vídeo. Deus abençoe e até a próxima.